Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de tirar um tempo agora com vocês para refletir sobre um tema, que vem atingindo milhares de pessoas em todo o mundo, que é a ansiedade e a depressão. Um assunto muito sério, dia a dia a gente vem acompanhando aí na mídia várias pessoas, inclusive pessoas famosas, acometidas desse mal. E dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da população, E há também uma enorme preocupação e um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá algum transtorno mental ao longo da vida. Principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, de 2020 para cá, por ocasião da pandemia, do Covid-19, esse quadro se agravou ainda mais, E a ansiedade, ela envolve inquietação, irritabilidade, preocupação, e nós vivemos num mundo cheio de incertezas. Por isso, qualquer um de nós pode ter crises de ansiedade ou depressão, Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, criar uma rotina, com períodos de descanso, de lazer, são algumas dicas, para quem quer fugir do estresse e da ansiedade. No entanto, a espiritualidade também pode agir de maneira certeira no combate aos males do século e pode ajudar e muito a acalmar os nossos nervos e o nosso coração. E o que a Bíblia diz sobre isso, O rei Davi, ele escreveu o Salmo 13, e lá em 13, versículo 2, ele diz: até quando tereis ansiedade e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? O que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu o coração dele com o Senhor em oração, confiando plenamente no amor leal de Deus. De fato, Deus quer que nós falamos com Ele sobre nossas preocupações, pessoal. Isso vai nos trazer um alívio. Tanto que lá em 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele mesmo, Jesus Cristo, disse lá em Mateus 6, 25 a 34, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades, Ou seja, nós temos que viver o hoje, o agora. Lógico que nós temos que planejar o amanhã e ter esse cuidado, Mas o que ele quis dizer? Tente resolver os problemas de hoje. Não piore a situação juntando as preocupações de hoje com as de amanhã. Isso pode impedi-lo de pensar com clareza e pode levá-lo a tomar decisões precipitadas. Lembre-se também que muitas coisas nem sempre acontecem como nós imaginamos, E nós acabamos sofrendo antecipadamente. Quando os fardos e as preocupações do mundo aumentarem, recorra a Deus em oração, em súplica, também em ações de graças, para que assim você supere a ansiedade e conheça a paz dada por Deus. Jesus, em sua clássica passagem bíblica, nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que por sua vez nos dará tudo que nós precisamos. O problema é que nós estamos frequentemente mais preocupados com a construção do nosso próprio pequeno reino do que com o reino de Deus, não é isso? Como disse Jesus, é impossível servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a qualquer outra coisa do mundo.
Tentar fazer isso leva inevitavelmente à ansiedade pecaminosa, né? Não é de se admirar que a nossa era, cada vez mais secular e afastada de Deus, essa ansiedade esteja em ascensão. E essa preocupação pecaminosa também é resultado de não confiarmos em Deus como nós deveríamos. Jesus se refere aos preocupados como homens de pequena fé. Nós somos salvos pela fé e nós vivemos pela fé. Nossa salvação, todavia, não depende da força da nossa fé, mas sim do objeto da nossa fé. Mesmo assim, podemos sempre crescer em fé. Mas viver pela fé também não significa que nós não devemos nos preparar para o amanhã. Pois Jesus, ele nos ensina a não andarmos ansiosos pelo amanhã. Devemos nos concentrar nos deveres do hoje, viver o agora. O dia de amanhã, pessoal, ele não nos pertence. No entanto, é preciso reforçar, né? Isso não significa que não devemos nos planejar para o amanhã. Deus quer que nós sejamos planejadores, especialmente em relação às provisões necessárias para o nosso futuro. O chamado para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã é um chamado para sermos fiéis ao que Deus nos colocou para fazer no dia de hoje. Estando sempre cientes de que Deus tem o futuro em suas mãos soberanas e graciosas. De maneira clara, Deus determina diferentes deveres e diferentes chamados para o seu povo, né? Entretanto, uma só coisa é necessária. O salmista, ele expressa da seguinte maneira, lá em Salmos 27, versículo 4, abre aspas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o apóstolo Paulo assim descreve: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Que esse frenético cotidiano, que nós possamos manter nossos olhos em Cristo, confiantes de que nele, buscando em primeiro lugar o seu reino, que com certeza ele nos dará a paz de espírito. Boa noite.